pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês Cheguei! estão? Firmes e fortes, preparados para mais um Connection. Hoje nós vamos terminar a nossa série sobre devoção. É isso aí, mesmo, rapaziada. Como vocês estão? Tudo beleza? Hoje a gente não tá ao vivo. Desculpa aí, rapaziada, feriadão, né? Você tá ligado? Mas a gente preparou esse vídeo bem especial para você. Então, que você possa tomar esse tempo para você se concentrar no Senhor, seja 15, 20 minutinhos que a gente vai estar aqui. Você possa realmente se engajar com a gente, né? E é isso, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Está feliz, Dan? Muito feliz. E como o Dani disse, o último vídeo da nossa série sobre devoção. Semana que vem, então, a gente vai mudar a nossa série. É isso aí. E hoje a gente vai falar de algo bem legal, então. Devoção. Já como você já sabe, né? Devoção. Mas algo que eu estava compartilhando com o Dani, ele meio que compartilhou, né, do mesmo sentimento, que a gente acredita que a gente só consegue ter uma devoção com Deus quando a gente tem o posicionamento certo diante dele, né? Muitas vezes a nossa falha na devoção é por uma falta de identidade. Eu cheguei a falar isso no começo, né, das séries, acho que no segundo vídeo ou no primeiro, eu não me recordo, mas Deus tem falado nesse período comigo muito forte a respeito de identidade, né? E então ele levou a gente aonde? Ao filho pródigo. Filhinho pródigo, a historinha que todos conhecem. Todo mundo conhece. Você pode deixar a sua Bíblia já aberta, né? Lucas. Aonde? Lucas Lucas o quê? Lucas 15. Não é? Sim. A parábola do filho perdido, a partir do versículo 11. E lá a gente vê algumas características bem legais, né? E o filho pródigo se assemelha muito com a gente em muitos aspectos. A gente também é filho de Deus e a gente também é cordeiro, não é? Sim. Você acredita nisso? Com certeza. O que você tem para falar? Na verdade, né, já dando uma introdução a essa história do filho pródigo, mais ou menos todo mundo conhece, né, o filho que saiu, que pediu a herança pro pai, né, esses dias tem uma frase que me marcou muito, ela é bem simples, mas bem real, eu acho, faça as coisas certas da maneira certa, né, porque às vezes eu entendi isso, que nós fazemos as coisas certas da maneira errada, né, e se trata certinho do que é a parábola do filho pródigo, né? Às vezes, não falando em si do filho pródigo, mas a gente vai entrar aqui e falar do irmão mais velho dele, né? E eu entendi isso muito forte, né? Que foi um pouco do que o Rafa falou aqui. Cara, a gente precisa fazer as coisas certas do jeito certo. Sim. Né? A gente precisa, para ter essa devoção, às vezes nós sabemos que somos filhos, né? Mas a gente não consegue servir a Deus como filho, né? Que é um pouco sobre o que a gente vai falar hoje. A gente serve a Deus como um servo, né? E nós não somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus, e através da nossa filiação, né, do que Cristo fez por nós, comprou tudo que nós precisávamos naquela cruz, nós, sendo filhos, nos tornamos servos de coração, né? É, isso aí. E por isso também eu acredito que essa era a principal mensagem de Jesus, né? Jesus pregava assim: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Arrepender significa o quê? Metanoia. A gente Exatamente. Mudar a nossa mentalidade. Então eu acredito que Jesus sempre falava o quê? Pessoal, presta atenção que vocês precisam mudar a sua mentalidade para vocês entrarem no reino do Senhor. Sim. Mas não entrar no reino como só servos, né? Porque lá em Mateus 6, versículo 9, o Senhor também nos ensina a orar e fala o quê? Pai nosso que estás no céu. É verdade. E é legal, né, entrando só um parênteses nisso, que muito do que Jesus corrigia, né, nos evangelhos são as pessoas que praticavam a lei, os fariseus, os judeus, né? Quer dizer, elas praticavam a lei, elas faziam as coisas do jeito certo, faziam as coisas certas, mas não do jeito certo muitas vezes, né? E é exatamente isso,
Né, eu achei muito legal isso que você falou, agora veio na minha cabeça. Jesus veio para trazer então essa nova perspectiva. Por isso que eu acredito que Lucas 15, a parábola do filho pródigo, seja uma das mais importantes parábolas da Bíblia, né? E eu ouvi um pastor falando esses dias que muitas vezes os pastores eles têm medo de pregar as parábolas por não conseguir entender, ou muitas vezes não pregam o Novo Testamento, né? Porque no Novo Testamento é onde estão as doutrinas da igreja. E eu acredito que muitas delas estejam nas parábolas do Senhor, né? Com certeza. E então, o que eu estava falando, né? Jesus então pregava arrependei-vos, porque era dessa maneira que a gente ia entrar no reino. E a gente só pode entrar no reino se a gente entende que a gente é co-herdeiro, filho do rei. Que a gente é filho do rei. E então aqui, se a gente parar, eu acredito que tem 3 visões a respeito da parábola do filho pródigo, né? Sim. A primeira delas, o filho pródigo. A gente olha para o filho pródigo e vê a nós mesmos, não é? Então, quando o filho pródigo ele pega tudo que ele tem e ele foge, a gente entende que ele fez isso por causa do quê? Por causa da sua justiça própria, não é? Exatamente. E a gente pode já falando isso das duas coisas, né? Que tudo que o filho pródigo fez de errado, o pai restaurou ele, né? Então toda a justiça própria que ele pegou, a sua herança e foi embora, o pai fez o que com ele? Deu a ele vestes de justiça. Sim, é muito legal falar disso, porque a justiça humana, vamos dizer, a justiça é o que o homem procura, né? Então, quando o filho pródigo se foi, ele perdeu toda a sua justiça, ele perdeu tudo o que ele tinha, né? E eu quero ler um trecho de um livro que eu estava lendo, que eu e o Rafa estamos lendo aqui, que falando sobre justiça, né? Diz assim: muitos ainda vivem assim, pensam que precisam ser dignos de serem tratados como filhos, baseiam o seu relacionamento com Deus em suas obras de merecimento. Mas eu tenho uma boa notícia para você: você nunca será digno, né? Aí Romanos 4, do 6 a 8 diz assim: é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são corretos. Bem-aventurado a quem ama o Senhor, jamais imputará pecado. É isso. E é muito interessante, cara, muito interessante, né? Eu, alguns meses atrás, decidi me aprofundar ainda mais nesse tema graça, né? Ainda mais nisso, estudando um pouco sobre a redenção e tudo mais. Eu fico cada vez mais, como é que fala? Excited, não sei como. Animado. Cada vez mais animado, cada vez mais constrangido com o amor de Deus por nós, né? Porque eu entendi que, né, pegando nessa situação do filho pródigo, cara, olha o que ele fez, ele foi, pegou tudo e ele não merecia isso, ele não era digno de receber o que o pai fez por ele, né? O pai pega a melhor veste, as vestes de justiça e coloca sobre o filho, né? E talvez você já passou por uma situação dessa com Deus, né? Você conheceu a Deus e por algum motivo abandonou, mas voltou e Deus te dá tudo novamente, tudo de graça, te dá justiça de novo, né? E um tão grande amor, isso talvez não, né? A gente nunca vai merecer, mas a graça de Deus em nós nos faz merecedores. É isso aí. E eu sempre gosto de falar disso, porque eu estava falando sobre arrependimento semana passada, né? E isso é muitas vezes um erro nosso, porque a gente acha que o arrependimento é uma obra nossa. Mas em Romanos 2, versículo 14, fala que, tipo, não é a bondade de Deus e a generosidade dele que gera em vocês o arrependimento, né? E então a gente precisa deixar Deus fazer a obra dele na gente. É simplesmente isso, deixar a obra dele encontrar a gente. Porque quando a gente chega para ele com a nossa justiça própria e devolve tudo para ele, ele vai tirar isso da gente. E o seu favor vai estar sobre nós, né? Não que... Sim, mas eu acho isso lindo, cara. Ó, a graça vem de Deus, a fé vem de Deus, o arrependimento vem de Deus. 100% uma obra divina, cara. Não tem nada a ver com a gente, né? Não adianta a gente tentar se arrepender, a gente tentar se emocionar diante de Deus. Cara, isso pra mim é incrível, incrível, incrível. Então, ele renova o quê?
a nossa justiça. As nossas vestes. A gente sabe então, né, na velha aliança, tudo o que aconteceu, e agora então a gente vive debaixo da justiça de Deus. Segunda coisa que então na visão do filho pródigo, na nossa visão, o que acontece? Lá em Lucas 15, versículo 22, diz assim, ó, eu vou ler tudo, né, que a gente não leu a parte das vestes, mas vou parar até onde a gente está. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, veste-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade. Não é? Sim. E eu acho muito legal a gente falar... Segunda coisa, então, o anel. O anel de autoridade, né? Eu acho muito legal a gente falar disso, né? Porque, olha só, antigamente como é que era? Naqueles dias o anel tinha uma função parecida com os nossos modernos cartões de crédito. Se o filho quisesse comprar algo, ele só precisava carimbar o selo com o anel e mandar cobrar a fatura do pai. É como se o pai tivesse dado ao filho um cartão infinito que acabara de gastar tudo, absolutamente tudo dos seus bens. E isso sim é muita graça. Olha só como é incrível isso, cara. Antigamente, o que representava o anel, um cartão, entre aspas. Você ia lá, o que você quer? Carimba aí, que depois o meu pai paga. Carimba aí com o anel, que depois o meu pai paga. Carimba aí com o anel, que depois o meu pai paga. Então, olha só, quando aquele filho chega, já tinha o quê? Gastado tudo que ele tinha direito. Ele já tinha feito tudo que ele podia. Toda a herança dele. Toda a herança dele. E o pai vai lá e fala o quê? Não, filho. Filho, toma de volta. Tudo que você precisar. Basicamente isso. Tudo que você quiser, bota na minha conta que o pai paga pra você. Incrível. Vem a mim que eu te dou o que você... Ele restaurou o que? A autoridade que ele tinha, né? Quis dizer isso, mas a autoridade ela tem muito mais valor, né? Você tem autoridade sobre as situações, você tem autoridade sobre as coisas, né? E uma coisa que eu achei bem interessante que é a autoridade ela é diferente de poder. Por causa da sua autoridade, um oficial militar pode parar na frente de uma carreta e mandá-la parar. A carreta tem poder, mas ele tem autoridade. Olha só que incrível isso. A autoridade é diferente de ter poder. Muitos têm poder, muitos acham que têm poder, muitos são grandes, muitos acham que são poderosos, mas quem tem autoridade é que manda. Quem tem autoridade e exerce a sua autoridade, não tem erro. Vai para cima, segue, porque agora nós temos diante de nós restaurada a nossa autoridade sobre as dificuldades, sobre Satanás, sobre tudo. Nós temos a nossa autoridade diante de Deus. E eu volto a falar, tudo que você perdeu, Deus restaurou aqui. Você pode se sentir como filho pródigo, né? Deus se restaurou você aqui, né? A cruz te restaurou nesse mesmo lugar que o filho pródigo. E eu volto a falar para vocês, Salmo 8, versículos 5 a 8, fala de toda a autoridade que a gente tinha e tem a partir de hoje sobre a terra, né? Deus te coroou com a coroa de glória que Ele mesmo tinha, Ele te deu para você dominar. Então, não se apegue às coisas que estão acontecendo na sua vida, circunstâncias, aplique tudo isso na sua vida. Fale agora, né? Eu tenho um anel de autoridade porque Deus me deu, eu tenho vestes novas, porque o Senhor me deu mesmo sem eu merecer, e eu recebo o favor de Deus na minha vida hoje. Isso. Começa a ver o favor de Deus na sua vida em todas as coisas, né? Ele continua sendo um Deus bom, Ele continua sendo um Deus bom, e mais do que isso, Ele coloca então nos seus pés o sapato da aliança. Uau! Ele coloca o sapato da aliança. Ele se curva a ti, né? E completa então a justificação. Sim, e olha que o sapato ele tem, né, algo poderoso também de simbologia no Velho Testamento. Eu vou ler mais uma parte aqui para vocês e eu vou comentar mais algumas depois, que diz, né, um parágrafo. Quando aquele remidor tirou o seu sapato, ele abriu mão dos seus direitos. Ele tinha o direito de se casar com Ruth, mas abriu mão desse direito. E o sinal que ele fez para essa renúncia foi tirar
o sapato. Isso, aqui a gente está falando De Ruth. na história de Ruth Ruth. 4, do 7 a 8, diz assim, vou ler. Este era, outrora o costume em Israel, quanto as resgates. Era isso. Quanto a resgates. Resgates. E permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra a tu. E tirou o calçado. A gente vê aqui nesse específico ato, né, de quando você for negociar, quando você ia negociar algo, e também, tipo, Moisés, quando foi, né, isso que eu ia falar. chegar, sarça Moisés, ardente. eu achei isso incrível. Pode falar. Eles tinham que tirar o sapato, porque eles não eram dignos de estar na presença de Deus. Mas agora, o que acontece? A gente tem o sapato. Nós somos dignos, nós podemos ter esse contato diretamente ao Pai, né? Em vez de a gente precisar assim, não, agora eu vou tirar os meus sapatos para entrar na presença, agora eu vou tirar os meus sapatos para abrir mão dos meus direitos, agora eu vou tirar os meus sapatos. Não, agora Deus mesmo vem até você e coloca o sapato da aliança diante de ti, colocando em você os direitos, colocando em você aquilo que você é, colocando em você a autoridade, colocando em você a aliança de Cristo. É isso aí. E essa é a alegria da salvação, meu querido. Saber que agora o nosso Deus está lá no céu como um pai celebrando. Toda vez que a gente volta para Ele, Ele está lá esperando e celebrando. E essa é a visão do Pai, sempre pronto para nos dar algo, né? Se você ler Romanos 8, versículo 32, fala sobre isso, né? O que Deus vai deixar de te dar, né? O que você vai pedir a Deus que Deus vai deixar de te dar. Então, essa é a visão que a gente tem que estar olhando para Deus hoje, dessa maneira que a gente tem que estar olhando para Jesus hoje, não é? Sim. Então, muitas vezes a gente se achega a Deus como filho pródigos, não é? E a gente recebe tudo isso de bom, mas aí passa um tempo a gente se torna o filho mais velho. O que aconteceu com o filho mais velho? Deixa eu te perguntar alguma coisa, em algum momento o filho mais velho deixou de ser filho? Não. O filho mais velho deixou de ter tudo aquilo que o pai tinha dado para o filho pródigo? Não, o filho mais velho já tinha tudo isso. Isso que mexe com a minha cabeça, ele já tinha, mas quando ele olha a vida do pai, celebrando a vida do filho, ele olha para si mesmo e fala, poxa, eu estou aqui todos esses anos servindo, eu estou aqui, olha só o quanto eu fiz para a igreja, olha só o quanto eu fiz, né? E nunca recebi nada. Olha só, eu nunca desobedeci a nenhum mandamento, sempre obedecia ao que o pastor mandava, ao pai, né? Ao líder, sei lá, qual é a figura do pai que você quer olhar aqui hoje, né? E aí você vê a fala do filho mais velho então, e ao contrário de tudo, eu nunca recebi um novilho, eu nunca recebi nada do pai. Essa é a maior mentira que pode chegar ao nosso coração, porque tudo que o filho pródigo teve acesso, o filho mais velho já tinha o acesso. E tinha tudo muito mais, né? E é isso, por isso que eu volto agora na introdução que a gente fez lá. Para mim, né? Esse para mim é um ponto chave dessa história. É por isso que faça as coisas certas do jeito certo, né? É igual a gente pegar o jovem rico, né? Eu faço tudo, eu tenho tudo aqui, mas lhe falta uma coisa ainda, fazer as coisas certas do jeito certo, vai lá e entregue tudo que você tem. Esse é o irmão mais velho da história do filho pródigo. Eu servi a Deus, eu permaneci aqui, eu fui fiel, eu fiz de tudo, mas você nunca fez isso para mim, porque na verdade tudo aquilo que o filho pródigo tinha, o filho mais velho tinha tudo e muito mais, porque ele permaneceu lá, ele ficou lá, mas ele não fez as coisas certas do jeito certo. Olha só, versículo 31. Então lhe arrosou o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Igualmente teu. É incrível, incrível. Sabe qual que foi o problema do filho mais velho? Obedecer ao pai simplesmente porque é um ritual.
E aí é esse ponto, né? A religiosidade no meio da igreja. Por que você serve a Deus? Né? Por que você vai à igreja? Por que você é ofertante? Por que você é dizimista? Por que você se doa para Deus? Né? Por simplesmente você ter que fazer isso? Não. Né? A gente não obedece, a gente não faz nada porque a gente tem que fazer isso. Né? Nós fazemos isso porque recebemos a filiação de Deus, somos cordeiros das promessas de Deus. Uau, isso mexe muito comigo e por isso que isso me deixa muito alegre, muito animado, muito feliz. Por que nós vamos à igreja? Porque na igreja é o lugar de comunhão, onde nós vamos receber algo diretamente específico da parte de Deus. Na igreja, porque nós amamos a casa do nosso Pai, nós vamos lá por amor. Sim, e não porque a gente vai receber algo desse serviço nosso. Sim. Entenda uma coisa, a gente já tem tudo. Exatamente. E é por isso que nós servimos a Deus. Nós não somos servos para esperar receber algo de Deus. Nós servimos porque já recebemos algo. E talvez a nossa mentalidade esteja impedindo a gente de ter essa atitude de devoção. Isso é algo muito sério, porque devoção fala de entregar a sua vida, você morrer, literalmente morrer para tudo que você é, a sua vida, sei lá, profissional, né, a sua família, você vai viver então inteiramente devoto a Deus, né, com essa atitude de devoção, mas você só consegue se primeiro você encontrar a Deus como um Pai, né? Entender que o amor dele veio primeiro a você, né? Não você a ele. E através desse amor, dessa atitude, deixar o seu coração sofrer arrependimento. Uau. Deixar o seu coração mudar, deixar a sua mentalidade mudar, né? E que você receba essa mensagem hoje, né? Que você possa examinar a si mesmo. Isso é a coisa mais legal que eu tenho aprendido a respeito de identidade. Isso é um ciclo que a gente sempre vai ter que passar, né? A gente olhar para si mesmo, falar, poxa, será que essa atitude é minha mesmo? Será que é o pecado que tem influenciado, não é? Quem eu sou? A gente falou semana passada que o pecado é um acidente. Será que eu tenho sofrido acidente toda semana, né? Imagina só uma pessoa sofrer acidente de carro toda semana. Isso não é algo normal. Por isso você precisa olhar para si mesmo, analisar o seu coração. Onde está a minha identidade? Né? Qual filho eu tenho me assemelhado? Não é? Será que eu tenho me assemelhado ao filho pródigo ou ao filho mais velho? Qual é a atitude que eu estou tendo mediante ao meu pai? Será que eu estou esperando coisas boas do meu pai? Não é? Eu estou esperando ser pago porque eu faço, né? Que você possa ter acesso ao seu bom pai hoje e desfrutar das riquezas que vêm dele. Não deixe seu coração se desviar dessa verdade, né? E que nesse feriado, nesse dia, talvez sábado, sei lá que dia você está assistindo esse vídeo, você possa receber isso no seu coração. E se você quer receber mais, leia a Bíblia. Leia Lucas 15, analise lá com todo o seu coração e deixa Deus falar com você. Amém? Amém. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, fala aí pra rapaziada que tem que fazer. Deixa o eu vou desligar lá. like, compartilha. E se você tem dúvidas, se você tem um comentário para fazer, se você quer compartilhar algo conosco, pode deixar aqui. E baixa o nosso aplicativo também. Verdade! Não esqueça do nosso app, do nosso aplicativo. Ó, QR Code aí, o Rafa tá apontando. Só colocar o celular. E é isso, galera. Obrigado. Até a próxima semana. Tamo junto.